Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Amados, hoje nós vamos aprender sobre encorajar e aconselhar uns aos outros. E para nós começarmos com o nosso primeiro tema dessa manhã, queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, onde nós vamos ver sobre o encorajamento. O encorajamento, ele entra em algumas situações, e não são poucas as situações em que a gente precisa que alguém nos ajude, nos motive a continuarmos fazendo a coisa certa. Ele é diferente do aconselhamento nesse sentido. E é como se você olhasse para um irmão seu na igreja, ou você olhasse para um parente, um amigo seu, e percebesse que ele tem até uma boa vontade para fazer certas coisas, mas você olha para ele e vê que lhe falta algo. Vê muitas vezes que lhe falta coragem para fazer certas coisas, e você observa aquilo, e você deveria ser usado por Deus para olhar para aquela pessoa e falar para ela: continua esse caminho que você está certo, né? Não apenas falar como lamentando, falar, poxa, essa pessoa ela tem boa vontade, mas lhe falta um pouquinho mais de ousadia, né? Então ela está indo no caminho certo, mas está faltando uma certa motivação para ela. Então por que não você é o instrumento de Deus para motivar essa pessoa para fazer a coisa certa, para estar andando no caminho direito? E Hebreus 3, versículo 12, diz o seguinte, como a gente precisa de encorajamento. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É interessante a gente olhar o contexto desse versículo aqui, porque ele está falando de encorajamento para a gente viver como cristãos nessa terra, para a gente viver como pessoas separadas, pessoas santas, pessoas que realmente têm um testemunho do Senhor. Porque coragem, em outras palavras, fala sobre dar encorajamento, fala sobre dar coragem, né? Encorajar, transmitir coragem, energia. O que seria coragem, né? Para a gente tentar traduzir no modo material, né? Palpável. Energia moral ante situações aflitivas ou difíceis. Então, encorajar, ele tem esse poder de quase como se você desse a tua coragem para outra pessoa. E quando que é preciso o encorajamento? Quando você está no caminho certo, fazendo com o propósito correto, mas por causa dessas situações difíceis, por causa de oposição, por causa das lutas, você começa a perder a coragem. O encorajamento é necessário para você persistir, para você perseverar em algo correto. Então, isso é possível de acontecer, de você estar caminhando, estar indo bem, mas por causa das dificuldades você perde um pouco a coragem, né? Perde um pouco o ânimo. Sim, é normal. Isso pode acontecer com todos nós. Isso acontece com todos nós. Por isso que esse ministério de encorajamento, esse mandamento, é um ministério de edificação, onde ele vai ajudar a igreja, o corpo de Cristo, a se manter edificado. Então, transmita, você tem a capacidade de Deus em você de transmitir coragem para o seu irmão, né? Então, eu coloquei essa imagem aqui só para a gente analisar. Uma pista de atletismo, né? Para atletas, né? E onde um ali caiu, o outro veio para ajudar a levantar, encorajando. Vamos terminar, né? A gente veio aqui para correr,
Então vamos terminar. Houve as dificuldades, mas vamos terminar. E eu fiquei olhando essa imagem e pensando, às vezes, quem encoraja não está perfeito, né? Não é perfeito. Então, eu só posso encorajar se eu estiver cheio de perfeição para fazer. Não. Às vezes você está tão imperfeito quanto o outro. Mas a sua atitude de espírito é que vai fazer a diferença. Eu não posso crer e achar que eu só posso ser útil para o meu irmão ou útil para a igreja se eu chegar num patamar de perfeição. Não, a gente está caminhando. E mesmo você, muitas vezes, ao quebrado por dentro, né, Deus te inspira e te lembra, e você sim, mesmo passando por lutas, mesmo doído, com muitos problemas, você pode sim ser uma mão para ajudar o outro a levantar. Então, transmita coragem. Isso é possível de acontecer, mesmo quando você acha que não está tendo condições para isso, né? Se você quiser cumprir esse mandamento, Deus te ajuda e você pode abençoar alguém. No mundo em que vivemos, e que este mundo é tão hostil à nossa fé em Jesus, porque tudo que acontece nesse mundo aqui, ele não nos ajuda a ter mais fé, irmãos. Ele não colabora conosco para a gente ser mais santo. Ao contrário, o mundo em que nós estamos, de passagem, ele nos é hostil. Então a gente precisa ter esse princípio que está lá em Hebreus que a gente leu, para nosso coração não se tornar perverso, não se tornar incrédulo neste mundão onde nos oferece muitos obstáculos e lutas. A gente precisa de encorajamento, né? Onde a nossa fé aqui neste mundo é nossa fé em Cristo. Não muitas vezes o mundo nos faz ela ser hostil. É preciso ter coragem. Não apenas para adorar a Deus, mas muito mais para nos levantarmos e seguir a Cristo. Eu li uma frase esses dias, onde dizia assim, o covarde, até o covarde pode adorar a Deus, mas só o corajoso é que, depois de adorar a Deus, é que se levanta e segue a Deus. Que qualquer um pode chorar na presença do Senhor, falar que adora o Senhor, mas a coragem está no depois da adoração, no depois da oração, né? Nessa persistência para seguir a Cristo hoje, seguir a Cristo amanhã, seguir a Cristo depois, e renunciar às suas vontades, e perdoar, e procurar se manter santo neste mundo, e procurar não cair na falação dos outros, como muitas pessoas fazem, e procurar ser honesto e íntegro em todas as suas posturas, em toda a sua conduta. Isso é só para corajoso. Só. E por isso que é tão necessário para nós, né? Nós somos filhos do Senhor, somos servos do Senhor, somos soldados do Senhor também, fazemos parte do exército de Deus. Então, para a gente não atrapalhar ninguém na nossa caminhada, para a gente não se atrapalhar, para a gente não se auto-sabotar, nós precisamos de coragem, irmãos. Para mim, eu preciso de coragem para mim, para eu viver na presença do Senhor com integridade, e também eu preciso passar isso para o meu irmão. E meu irmão também deve fazer isso quando eu estiver perdendo a minha coragem. Encorajar tem uma tripla função. Como que eu vou transmitir coragem para o meu irmão, né? Então, no primeiro momento aqui, qual é essa característica? A primeira característica do encorajamento é exercer uma pressão positiva uns sobre os outros, no sentido de praticarmos os princípios da palavra. Então, o encorajamento, em alguns momentos, né, ele vai realmente confrontar. Mas confrontar para a pessoa fazer o bem. O encorajamento vai exercer uma pressão, sim. Mas é uma pressão boa, né? Onde ele vai te chacoalhar, onde ele vai mexer com você. Fala, vamos embora. Você está fazendo bem, mas vamos, se anima um pouco mais, né? Se esforça um pouco mais que Deus vai te abençoar. Então, é exercer uma pressão mesmo, positiva. Isso faz parte de uma primeira função
Uma primeira característica do encorajamento. A segunda é, como que eu posso estar encorajando? Animando-nos mutuamente por meio do que a Bíblia diz. Então, não tem nada mais gostoso do que você falar com o seu irmão e ele retornar a você, mas falando sobre o que a palavra de Deus nos diz. Então, relembrando o irmão das promessas. Relembrando o irmão da fidelidade de Deus, da bondade de Deus que a gente vê na palavra do Senhor. Usando os exemplos aqui, mostrando para ele que nenhuma, como está escrito na palavra, nenhuma das promessas do Senhor jamais caiu, jamais falhou, nunca aconteceu isso e nunca vai acontecer isso. De Deus chamar alguém, de Deus falar ao coração de alguém e essa pessoa retornar ao Senhor, confiando, se entregando a Deus, e depois essa pessoa fica desamparada, essa pessoa se perde. Não, jamais. Todos aqueles que confiam no Senhor, que olham para o seu rosto, nunca são confundidos, nunca serão confundidos. Então, você anima o teu irmão, você, tira ele daquele estado dele de prostração, muitas vezes, daquele estado de desânimo, de tristeza, de entrega, entregou os pontos para os problemas, e você vem e começa a animar a ele por intermédio do que a Bíblia diz. Isso encoraja. Uma terceira característica que também fala do encorajamento é a consolação. Consolando-vos uns aos outros por aplicarmos as verdades da palavra aos nossos problemas. Então, você não está mais apenas animando e lembrando a ele do que a Bíblia diz, mas agora você vai efetivamente ser um instrumento de Deus para consolar. Você vai ter lembrado ele da palavra, e agora vamos aplicar isso. O que a palavra de Deus diz? Hoje você está entristecido, então a palavra de Deus diz para você orar. Então eu vou com você, vamos orar juntos. Vamos aplicar isso. Você está te faltando um pouquinho de ousadia nesse seu trabalho. Você está fazendo com boa vontade, mas você está desanimando porque está te faltando ousadia. Então o que a palavra de Deus diz? Do poder dele sobre nós, que nos unge, que nos capacita. Então vamos buscar isso, vamos orar junto. Até que você receba esse poder, até que você saiba que esse espírito de ousadia está sobre a sua vida. Então, agora você o consola, mas aplicando o que a palavra do Senhor diz, em todas as áreas, da nossa vida e da necessidade desse irmão que precisa de encorajamento. É a próxima. Algumas características do encorajamento. Todos nós precisamos ser encorajados, irmãos. Tem pessoas que acham que se falar que está precisando de ajuda, ele está se mostrando pouco espiritual. Então, nós todos precisamos dos irmãos, da ajuda dos irmãos no nosso viver diário. Alguém pode dar uma impressão aí de querer ser muito espiritual e dizer assim, não preciso, não, está tudo bem, está tudo ótimo, aí mente, E fala, não, mas eu creio, todo auxílio meu, o socorro vem do Senhor. Vou olhar para o alto e todo socorro vem do Senhor. Então, sim, o socorro vem do Senhor. Sempre vem do Senhor, mas Deus quer usar pessoas. Deus quer usar os seus outros filhos. Deus quer usar o seu irmão para ser esse socorro, gente. Porque se não fosse assim, olha só, uma das coisas mais importantes que Cristo deixou para a igreja foi a missão de evangelizar o mundo, de falar para as outras pessoas que Ele é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que fora dele não há salvação. Mas Deus não poderia fazer isso diferente? Deus não poderia ter entregado isso para anjo? Não, Deus escolheu usar quem? Os homens, usar a humanidade. Não deu esse ministério para os anjos. Se desse para os anjos, seria muito mais bem feito.
Já deveria ter sido feito já. Já teria sido feito. Mas Deus escolheu entregar para a gente. Então, esse é um princípio que mostra os outros também, que estão baseados nos outros mandamentos. Deus é o nosso socorro? É, mas Ele quer usar as suas mãos para fazer isso. Ninguém pode ver Deus, mas a gente pode ver o Senhor através de um irmão cheio do Espírito Santo. Deus muitas vezes não vai ter a mão corpórea, não vai se mostrar para você, mas você pode ver Deus através de alguns rostos, de pessoas que andam com Ele. Você pode ouvir a voz de Deus através da voz de pessoas que são seus porta-vozes. Você pode receber consolação, você pode receber provisão através dos irmãos. É assim que tem que ser. Então, precisar de ser encorajado, precisar ouvir de um irmão seu, de uma irmã sua, que o Senhor está contigo, que você está fazendo a vontade do Senhor, que Deus vai te dar vitória, porque você está seguindo com a palavra de Deus, você só precisa perseverar nisso, é muito importante para todas as pessoas. Para as crianças que estão chegando agora na igreja, para os novos convertidos, para os líderes, todos precisam de ser encorajados em algum momento da sua vida. E isso não significa que a pessoa está sendo menos espiritual, porque está precisando de ajuda. Todos nós precisamos disso. Um outro ponto do encorajamento é que ele deve ser feito conforme a necessidade. Então vamos lá, Efésios 4. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Lembra que eu falei que encorajamento é um ministério de edificação? Então ele está falando aqui que as palavras que saem da sua boca não sejam torpes, mas que edifiquem, né? Conforme a necessidade do outro, que traga para eles a graça que ele precisa. Então, quando a gente fala sobre essa palavra de exortação, de encorajamento, a gente tem que lembrar o seguinte: olhar cada caso como um único, e cada situação do irmão também assim como exclusiva. A gente, no encorajamento, não tem uma palavra assim já pronta, né? A gente não tem pré-requisitos a se seguir. Então, todo mundo que eu ver um pouquinho mais desanimadinho, eu vou falar aquela palavra, eu vou trazer Isaías 40. Eu não vou fazer, não é isso. Você deve estar sensível ao Espírito Santo para trazer conforme a necessidade daquela pessoa. Porque não tem coisa mais frustrante do que você ouvir aquilo que você não precisa ouvir, né? Do que você ouvir algo que não é, você sabe que não é para você. Então, conforme a necessidade daquela pessoa. Nem mais pesado, né? Nem menos. E nem sobre outras situações, sobre aquela situação que aquela pessoa está passando. Então, conforme a necessidade, você vai encorajar. Uma terceira característica: o encorajamento mais eficaz se dá quando você conhece bem a situação do seu irmão. Então, novamente, entra aqui um princípio para a gente aplicar esses mandamentos. Convívio, gente. Para você conseguir ajudar o teu irmão de uma forma eficaz, você precisa conviver com ele. Você precisa conhecer ele. Você precisa muitas vezes gastar tempo com ele para você saber, para você perceber os sinais que ele está te dando, para você conhecer teu irmão. Você conhece ele, você começa a conhecer as situações que ele vive, e aí você vai ter um encorajamento próprio, né? Eficaz. Então, como é que eu vou, sem conhecer as necessidades dele, como é que eu vou encorajar se eu nem sei se ele está precisando, se ele não está precisando, se eu só dou a paz na entrada e a paz na saída, né? E tchau, e não vai funcionar.
Então, quanto mais você tiver estreitado, realmente ouvindo, se dispondo a ouvir o seu irmão, quando as palavras saírem da sua boca, elas vão serem muito mais eficazes. E até porque ele vai receber melhor de você. Você vai ter autoridade para falar com ele. Porque às vezes você não conhece a pessoa, ela não te deu essa intimidade, e você vai dar encorajamento. É diferente de uma pessoa que você sabe que te conhece, que parece que realmente se importa com você. Então, quando ela encoraja, você recebe muito melhor dessa pessoa. Uma quarta característica aqui. Podemos encorajar de diversas formas, né? Com cartas, e-mail. A gente pode encorajar alguém, transmitir coragem, dando um telefonema para essa pessoa. Porém, né, Paulo fala que o que ele mais preferia de fazer, porque ele mandava muitas cartas, né? Encorajava, algumas ele aconselhava, em outros momentos ele queria corrigir, mas ele preferia fazer presencialmente. Então, Romanos 1, versículo 11. Vamos abrir rapidinho. Romanos 1, verso 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O apóstolo Paulo também precisava ser encorajado? Nossa, como o apóstolo Paulo não era espiritual, né? Na verdade, irmãos, essa coisa de querer passar a imagem de que é autossuficiente, de que é super mulher, super homem, isso é uma mensagem antibíblica. Porque a gente é espiritual, mas a gente também é humano. Então, você querer passar algo que você só é espiritual, isso está errado. Porque não é verdade isso. A gente é um ser que precisa estar bem em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode negligenciar a vida espiritual. A gente também não deve negligenciar a nossa vida social. Não devemos negligenciar nossos relacionamentos. Não devemos negligenciar a nossa vida física. Então, tudo tem que estar em perfeito equilíbrio. Então, tem vezes que as nossas emoções não estão bem. A gente tem que procurar sarar e não ignorar, né, os problemas. A gente tem que identificar e resolver. O outro assunto que nós vamos ver hoje é sobre aconselhar. Aconselhar uns aos outros. Qual é a diferença do aconselhamento e do encorajamento? Porque eles são diferentes, né? Então, o primeiro texto que a gente vai ver sobre se aconselhar uns aos outros está em Romanos 15, versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Próximo. Aconselhar visa a correção, enquanto que o encorajamento, ele visa que você continue no caminho certo. Então, ele vai te transmitir ânimo, te transmitir coragem, para você continuar o trabalho que você começou. Você está certo, vai lá, você vai ter vitória, continua. Te dá aquela injeção, né, de ânimo. O aconselhamento é diferente. Ele vai procurar te corrigir. Então, você, querido irmão, está no caminho errado. Você não pode ir por esse caminho. Enquanto que o encorajamento falaria para você continuar no caminho certo, a correção está te advertindo a sair desse caminho e ir para o caminho certo. Então, o aconselhamento é o polo negativo da situação. Hein? Enquanto que o encorajamento é o polo positivo, né? Positivo e negativo, né? São os polos para passar eletricidade, passar bateria. Então, precisa dos dois, não é verdade? O encorajamento é o positivo. Legal. Agora, aconselhar, meu Deus, é mais difícil, mas é necessário para a coisa dar certo. Então, aconselhar visa a correção, no qual o cristão
chama a atenção do outro pelo seu comportamento e ações, ou pela falha em alguma responsabilidade. Então, corrigir quanto a ações e omissões. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que o aconselhador vai mostrar o erro, o aconselhador também vai trazer para ele orientações. Vai orientar, vai ajudar e animar o irmão a ajustar a sua vida dentro dos propósitos de Deus. Então, quem aconselha não aponta só o erro, não, hein? Vai ter que apontar o erro, não tem como evitar isso, mas também ajude. Agora, orienta ele a fazer a coisa certa. Você está me falando que esse caminho é errado? Sim, esse caminho é errado. Qual é o certo? Então, você vai orientar o certo e vai falar para você, ó, vai lá, anda dessa forma, age dessa forma, abandona essas tais práticas para que você esteja dentro da vontade do Senhor. Então, eu coloquei aqui duas situações. Pode apagar um pouquinho, Ari, só para ver se fica mais, né, legível aí. Seguinte, ó. Já que visa correção e orientação, né, então a gente vê aqui um pai ensinando um filho. E uma mãe ali, ó, corrigindo o filho que pôs a mão na tinta e foi colocar na parede. Ó. Tem várias mãozinhas ali. E a mãe tá confrontando ele. Né? Por que você fez isso? Quem sabe a mãe já tinha falado para não fazer isso. Né? Então está confrontando o erro. E, de novo, eles vão ter que falar, vão ter que orientar. Né? Às vezes, pode acender ali, obrigada. Às vezes é tão cansativo isso, gente, não é? Aconselhar muitas vezes é muito desgastante, porque é um polo meio negativo, aí você vai ter que falar, vai ter que enfrentar uma cara feia, às vezes o filho vai bufar para o seu lado, né? O amigo não vai gostar, de primeira não vai gostar do que você falou. Então você está ali, é muito difícil, você está ali, a pessoa começa a conversar com a pessoa, olha, eu queria falar uma coisa com você, meu querido, a pessoa está assim, né? Pode falar, é que eu tenho uma palavra de Deus. Ai, que ótimo, tal. Aí você vê aquele sorriso quando você começa a falar, ele se desmanchando e aparecendo uma ruguinha aqui. E você tem que continuar firme ali para apontar o erro. Ninguém gosta disso. Eu não gosto. Você gosta? Que apontem o seu erro? Ninguém gosta, não. Mas é preciso. Assim como você pode não gostar muito de apontar o erro de alguém, você também não gosta quando apontam o seu. Mas precisa. Nós, quando crianças, muitas vezes não fomos assim aconselhados e a gente não gostava, a gente reclamava. Mas hoje a gente sabe como era importante aquilo, aprender, quando levanta tem que arrumar a cama, aprender, e quando sai do banheiro não pode deixar a maior bagunça lá, porque você sabe que quando você cresceu e você foi tendo que dividir espaço com outras pessoas, às vezes não era da sua família, lá no seu trabalho, você não gostava de muitas vezes usar um banheiro que uma pessoa saiu e deixou tudo zoado lá. Não é? Como é desagradável isso? Então você foi vendo que era vital seguir algumas regras básicas para que as coisas andassem bem. Né? Então não é agradável, mas é necessário. Algumas características do aconselhamento. Por que a gente precisa ser aconselhado e precisa que alguém muitas vezes coloque a gente no nosso lugar? Por que a gente precisa? Porque a nossa velha natureza, muitas vezes ela quer se manifestar, irmãos. Então, mesmo quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente é batizado nas águas, começa a buscar mais o Senhor, recebe batismo com o Espírito Santo, começa a ter algumas experiências com Deus, isso não significa que a minha velha natureza estará morta para todo sempre. Não. Isso não significa que o diabo nunca mais vai me tentar. Se ele fez isso com o Senhor Jesus, quanto mais conosco. Porque ele foi tentar o Senhor Jesus no deserto, e ele tentou durante 40 dias, ficou ali perturbando. Então você vê apenas a descrição de uma das tentações.
Mas o texto nos dá a entender que aquilo foi uma coisa contínua. Então a palavra fala que quando Jesus vence o diabo no deserto, ali vence a tentação, a palavra de Deus diz que o diabo se ausentou do Senhor durante certo tempo. Então Jesus teve vitória sobre o diabo ali, mas o diabo ia tentar de novo. E acontece conosco também, nós temos vitória sobre ele. Às vezes a gente tem falhas e derrotas, porque às vezes ele sugere coisas para nós e às vezes a nossa fraqueza ali fala alto, a gente sucumbe, né? Ele sugere para a gente falar mal, a gente fala. Ele sugere para a gente olhar uma coisa lá que não é legal, a gente acaba olhando. Tem vezes que a gente tem derrotas, mas tem vezes que a gente tem vitória sobre ele, grandes vitórias. Mas isso não significa que ele vai se dar por vencido e nunca mais vai nos tentar. Então, nós tivemos a maior vitória de todas, que foi ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz dele e nos entregar. Porque a gente poderia ser muito burro de não se entregar, né? Fazer mau uso do nosso livre-arbítrio e não querer. Mas não, o amor do Senhor nos constrangiu, a gente entendeu, a gente se entregou. Grande vitória. Você já é vitorioso por causa disso. Mas não significa que não haverão diante de nós outros obstáculos. Não haverão outras dificuldades e outros ataques. Então, a nossa velha natureza é algo que precisa ser dia a dia. A gente tem que tentar deixar ela mortinha da Silva ali. Porque ela morreu, morremos sepultados com Cristo. Mas a velha natureza, ela pode querer se manifestar assim. Porque ela continua aqui conosco. A gente não foi anulado, né? A gente foi salvo, tivemos outra chance. Mas o diabo continua aí. E a nossa humanidade também continua conosco. Então você precisa, sim, que por muitas vezes que alguém fale, olha, a velha natureza aí está dando sinal. Você não está percebendo muito bem isso, mas eu estou te falando. Então, quem é que pode falar que não precisa ser corrigido? É mentiroso. Porque peca, está falando que não peca, está mentindo. Então, por causa da nossa velha natureza que anda conosco, a gente precisa ser aconselhado a continuar no caminho correto. Segunda característica do aconselhamento. Algumas vezes precisamos do irmão para enxergarmos os nossos pecados, os nossos problemas e negligências. Não acontece isso às vezes, irmãos? A gente está tão no meio ali da tempestade que você não enxerga além. Você muitas vezes está tão envolvido com os seus problemas, às vezes você está tão desnorteado com os ataques que vieram de lá, de cá, do norte, do sul, de cima, de baixo, que você fica tonto, você fica confuso. E você não consegue enxergar com muita clareza, não. Nem consegue enxergar a situação com clareza, nem consegue enxergar as suas negligências próprias e nem seus pecados. Você está envolvido, você está sugestionado, você está fragilizado. E aí você começa a tomar, às vezes, uma decisão após a outra errada, e outra decisão errada, e um abismo vai puxando o outro. Então precisa ter alguém de fora, muitas vezes, para entender, para ver o todo, e chegar em você e falar assim, olha, cuidado, isso aqui está errado, você fez isso, mas por que eu fiz isso? Não, eu não fiz. Não, você fez sim. Não é verdade, irmãos, isso? A gente não é frágil nesses pontos? Você fala, graças a Deus que alguém lá veio me falar. Eu não estava percebendo. Você precisa de alguém de fora para isso. Como alguém que está dirigindo um carro, já está cansado e precisa ter aquelas, como chama na pista, aquelas tartaruguinhas lá, aqueles sinalizadores. Sonorizadores? Para você passar o carro ali e ele te fazer o carro trepidar e você, não é? Tem que ser uma coisa de fora para poder te alertar. Porque muitas vezes no meio do problema a gente não enxerga bem, não. Né? Nem os nossos pecados, nem nada. Então, aceite de bom grado o aconselhamento. Terceira característica. Lembre-se, ainda que o aconselhamento vise apontar o erro,
para a correção, né? Esse trabalho é um trabalho de edificação, não é para você detonar o teu irmão, não. Bom, já que é para apontar o erro, agora senta que lá vem história. Agora aguenta porque eu tô quente. Não. Se o cristão está sendo levado pelo pecado e se distanciar do Senhor e dos irmãos, a coisa mais amorosa que ele pode receber e mais edificante é que o irmão vá adverti-lo. Exortação, aconselhamento é feito com amor. Como os pais ensinando os filhos. Adianta, o menino pintou toda a parede. E você, quem sabe, já tinha dado uma instrução para ele não fazer aquilo. Não era nem para passar uma caneta, nem um lápis. O menino pega tinta e faz. Uma mãozinha de cada cor. Adianta você. Agora, vou te aconselhar. Eu vou te disciplinar. Eu vou te corrigir. E pega e humilha a criança. E xinga a criança. Quantos pais não xingam os filhos, irmãos? De cada nome, né? Seu isso, seu aquilo e tal. Adianta ficar humilhando ele, né? Seu burro, seu sem vergonha, adianta fazer isso? Isso vai trazer, será que realmente isso vai trazer algum retorno bom? Ele fez a coisa errada, fez, mas vai ter que ser corrigido com amor para ter um efeito bom. Porque se você apenas descontar a sua raiva e humilhar ele, a humilhação não vai gerar nada de bom. A violência só vai realmente gerar mais violência, só vai provocar ele a ira, né? Mexer com o brio dele, igual filhos que são já grandes, já está com 18 anos e vem a mãe, o pai dá um tapa na cara. Isso é o que, gente? Levar um tapa na cara. Isso é humilhante. Mesmo que seja filho pequeno, também não se dá tapa na cara. Soco, murro. Isso humilha a pessoa. E vai gerar nele uma revolta. Então, você chegar para o seu irmão e só despejar nele acusação. E, de certa forma, ofender. Não vai edificar, não. Ao contrário, vai destruir. Se ele tinha um pouquinho de autoestima, acabou-se. Se ele tinha um pouquinho de... vou tentar resolver. Não, aí ele vai ficar com raiva. Quer saber de uma coisa? Vou voltar para essa igreja com esse irmão aí que está me humilhando, que está acabando comigo. Aí que ele não vai querer mesmo. Aí que ele vai se afastar completamente. Então, lembre, aponte o erro, mas com amor, visando a edificação e visando correção e não revolta. Quarta característica do aconselhamento. Aquele que aconselha deve trazer a conduta e princípios apresentados na palavra, pois a palavra que é a base do aconselhamento. Não adianta nada eu te aconselhar, apontar o seu erro, com base no que eu acho, com base nas minhas experiências, com base no meu achômetro. Não. A base do aconselhamento tem que ser a palavra de Deus. Então você não vai falar, olha, fulano de tal, muda seu comportamento que o pastor não vai gostar, hein? Você para com isso, porque se o pastor souber, ele vai acabar com você. Calma aí. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é esse o propósito de aconselhar. Ô irmão, se comporta, deixa essas práticas aí, porque senão você vai por um caminho, muitas vezes, sem volta. Se converta, se entregue completamente ao Senhor, porque senão você, em vez de ser casa de Deus, acabar se tornando uma casa do inimigo. Então, cuidado com isso. Isso é perigoso. Essa tua conduta é séria. Que a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. Então, para aconselhar, o razoável, irmãos, é que o aconselhador conheça a palavra, né?
Conheça a conduta que nós devemos seguir, porque ele mesmo deve ser uma pessoa que vive isso, ou procura viver isso. Então, nunca vai querer apontar o erro do outro se você não tem autoridade para isso, se você vai falar com base no que você acha. A palavra de Deus é que é a base para todo aconselhamento, e é ela que é o parâmetro. E é nela que nós devemos nos aprumar, nos espelhar, não no que você acha que deve ser falado. Quinta característica do aconselhamento. O aconselhamento pode acontecer em particular ou em reuniões de cristãos, de acordo com a natureza e a extensão do problema. Falei para vocês que aconselhamento visa corrigir o erro. Às vezes o erro de acaba por contaminar e por, na palavra certa não é contaminar, mas por envolver várias pessoas. Às vezes o erro de está envolvendo todo um grupo na igreja. Então adianta corrigir essa pessoa sozinho? Não. O aconselhamento ele pode ser em particular, mas dependendo da natureza do problema, da extensão do problema, ele vai ter que ser aberto. A igreja todinha vai ter que saber. E é muitas vezes isso que alguns cristãos detestam, né? Que ficam bravos quando os pastores fazem isso. Mas dependendo do que falou, falou em público. Do que fez em público. Então não adianta. O outro já está em dúvida, ele lançou uma semente de dúvida, ele falou uma coisa que não devia, ele falou mal não só do pastor, mas da igreja. Então, quando ele for aconselhado, vai ser diante de todo mundo. Então, pense muito bem no que está fazendo. Porque tem gente que comete alguns pecados e depois quer coberte, que fique na moita. Mas se esse teu pecado influenciou outras pessoas, não vai ter jeito. Vai ter que ser exposto, sim. E isso não é antibíblico, tá? É assim que vai ser resolvido. Agora, quando é algo assim particular, quando você está observando alguma coisa ali estranha com aquele irmão, aí você não pode ficar colocando em público, porque aí é fofoca, né? Está afetando só ele. Então, você vai falar com ele individualmente. Aconselhar ele face a face, sozinhos. Mas caso contrário, se tem outras pessoas envolvidas, aí todo mundo vai ter que participar da reunião não da inquisição, mas da reunião, da purificação, da resolução. Aí, né, fazer o quê? Se chegou a esse ponto? Atitudes corretas de quem aconselha. Algumas vezes o aconselhamento vai ser feito com lágrimas. Atos 20, 31. Atos 20, 31. Sabe, irmãos, vou dar só um parênteses aqui. Sobre você ter muito cuidado com a tua vida pública. Você já entendeu, né? Que como crente você não tem vida privada. Você já entendeu isso, entendeu já? Que a tua vida é pública ou não. Que tem muito crente que quer ter vida privada. E não tem jeito. Né? Tem um exemplo clássico disso do que não é. Quando Cristo entra na sua vida, Ele quer fazer a obra, não fica essa obra escondida. Quando o Senhor falou para o profeta, para o sacerdote, na verdade, Zacarias, o pai de João Batista, né, que eles iam ter um filho, que a esposa dele ia engravidar, e o Zacarias e a Isabel já eram avançados em idade. A palavra fala que eles eram pessoas assim maravilhosas, né? Eles eram tementes a Deus, eles eram irrepreensíveis, eles eram sacerdote, mas eles não tinham filhos. E aí, quando eles estão avançados em idade, e o Zacarias está lá oferecendo o serviço dele ao Senhor na tenda, um anjo aparece para ele e fala: você e tua esposa vão ter um filho. E aí ele
acaba meio que duvidando, né? Fala, não pode ser assim. Então, por ele ter confessado isso com a boca dele, que Deus não poderia fazer isso, o anjo fala, então você vai ficar mudinho, porque você não creu. Então, ele vai chegar na casa, vai voltar para a casa dele, e vai dar a entender para Isabel, mas não vai nem conseguir falar, né? O que ele tinha visto, como tinha sido, e as coisas vão acontecendo, e ela engravida. Interessante que ela se esconde por um tempo em casa. Olha que coisa, né? A minha mãe, quando engravidou da minha irmã, minha mãe tinha 38 anos. E no princípio minha mãe ficou com vergonha, porque ela pensava que ela era velha para ter mais um filho. Olha que loucura. Eu achei aquilo um barato. Meu pai, nossa, todo mundo ficou tão feliz. A minha mãe ficou assim, com vergonha. O que vão pensar de mim? Eu falei, meu Deus, né? Como assim? E hoje tem mulheres com 45 anos, 46 anos, né, engravidando naturalmente. Aí eu falei para minha mãe, você está vendo, mãe? A senhora com 38 anos achando que estava velha? Então, mas a Isabel ficou com vergonha. E ela ficou escondendo, ficou quietinha, reclusa na casa dela. O que vão pensar dessa velha com um barrigão? Só que teve uma hora que não deu mais para esconder. Então, a vida deles se tornou pública. Então, todo mundo só falava nisso. Olha, o sacerdote Zacarias, a sua esposa Isabel vão ter um filho. Deus fez isso, só pode ter sido Deus. Então, todo mundo começou a falar desse milagre. Chega a hora do menino nascer. Quando nasce o menino, eu fico só imaginando essa situação. A casa estava assim, gente. Assim. A mulher não pode nem dar à luz sossegada, porque a curiosidade era tão grande. Todo mundo, sabe, que se envolver naquela história. Então, a casa cheia. Aí nasce o menino. Aí todo mundo dando palpite no nome do menino. Não é assim que acontece? Com as parentadas, com os amigos, tudo. E aí todo mundo, chama ele de Zacarias. Ela, não, o nome dele vai ser João. Que João? Que nome é esse? Mas na sua família não tem ninguém com esse nome, João? Que isso? O pai que tem que dar o nome, vai perguntar para o pai. O pai não falava, né? Aí lá vai ele escrever. Não, é João mesmo. Porque João significa dádiva de Deus, né? Graça de Deus. Olha que bonito. Então o nome dele é João. E aí depois que escreveu aquilo, todo mundo, é João mesmo. O pai falou que é João mesmo. E aí soltou a língua dele, ele começou a falar de novo e começou a profetizar sobre o filhinho. Tinha acabado de nascer, falando que ele ia ser aquele que ia preparar o caminho do Salvador, como aconteceu. Né? Então você imagina, a mulher, ela não tinha o direito de falar assim, gente, saiu da minha casa. Ninguém tem que saber do que acontece com a minha vida. Imagina, isso é obra do Senhor. Todo mundo deve saber. Então, nós temos que entender isso também. Você não tem o direito de receber as coisas do Senhor, ficar quieto, ficar escondido. Que é isso, gente? Deixa a luz do Senhor brilhar, né? Deixa Deus ser engrandecido. Então, você não tem mais vida privada. Então, tudo que você faz, tudo que acontece contigo, as outras pessoas vão querer saber e vão falar sobre isso. Então, que você dê bastante motivo para as pessoas falarem bem. Porque não adianta nada você fazer coisa errada e o pessoal ficar falando, olha, é crente, hein? Olha o que a crentinha fez. Não adianta nem ficar bravo. Porque você falou que servia o Senhor, você falou que você é testemunha de Cristo e me dá uma dessa. E começa a fazer coisa feia por aí, começa a falar coisa feia, começa a não se cuidar da sua vida, e não quer que os outros falem, os outros vão falar sim. A nossa vida é pública. Então, não adianta, fez coisa errada, muitas vezes vai envolver outras pessoas e não quer ser confrontado, sinto muito, é assim que vai ser. É assim que vai ser. Se o pastor adulterar e não quiser que os outros falarem, vão falar sim, vão colocar no jornal, vão humilhar, entendeu? Aguente, é a consequência do que fez, porque a sua vida é pública. Esse pessoal aí que quer ganhar dinheiro, que quer ser famoso, depois que quer, como Justin Bieber, quer ser famoso e tal, aí vem para o Brasil, não quer receber ninguém, não quer falar com ninguém,
quer pegar uma churrascaria lá só para ir a namorada, não quer que fechem as cortinas. Entendeu? E quando sai de lá que tem os paparazzi, ele mostra dedo do meio, ele, entendeu? Me deixa em paz. Ah, meu filho, agora todo mundo quer saber o que você faz, onde você anda, quando você toma banho, todo mundo quer saber, agora aguenta. Então, nós como crentes temos que entender, nossa vida é pública também. Cuidado com o que você põe na internet. Esses dias uma pessoa colocou colocou uma coisa lá, eu falei, que absurdo. E muitas vezes eu vou deixando, né? Deixa. Essa daí, eu falei, essa não vai deixar não. Por quê? Porque estava passando, ela fala que é crente, entendeu? Ela pediu para ser minha amiga. Pediu para ser minha amiga, então não fui eu que pedi. Pediu para ser minha amiga, então tá bom, o amigo dá opinião, não é mesmo? Então colocou lá no seu Facebook a foto de uma cantora que está em alta no momento e a frase da cantora. E a frase da cantora, e ela lá colocando embaixo como concordava. Aí o pastor tinha pregado no domingo, né? Sobre você que se enfia no deserto, né? Deus já te tirou da humilhação, da vergonha, mas você sofre ainda porque você que quer ficar no deserto. E a frase lá, eu falei, tá coçando. Aí eu coloquei lá. A frase é, deixa eu lembrar aqui. Ninguém cuida de mim tão bem quanto eu mesma. A frase da cantora, que por sinal está fazendo muito sucesso, canta muito bem, só que ela tem síndrome do pânico. Ela vai, toda vez que ela cantar, é aquela multidão, aqueles anfiteatros lotados, e ela tem síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico não gosta de multidão, não é verdade? Ver multidão apavora. Então, o que ela fica fazendo no camarim para ela melhorar isso daí? Ela fica lá se enchendo de maquiagem, e aí os cabeleireiros ficam arrumando o cabelo dela 1000 vezes para ela esquecendo que ela vai enfrentar uma multidão. E ela diz, ninguém cuida de mim tão bem quanto eu mesma. Falei, que grande ilusão. Eu ia colocar, que grande mentira. Eu falei, não, deixa eu... Com calma, que grande ilusão. Pois a pessoa que cuida melhor da gente, que mais nos conhece, chama-se Jesus Cristo. E nós, por tomar decisões erradas, não cuidamos de nós e nós nos mandamos para o deserto. A irmãzinha apagou meu comentário. Apagou. Não apagou o comentário da fulana, da mentira. Mas apagou. Então, aí eu fico assim, quer achar ruim? Não acha não, porque você publicou. Você colocou lá para domínio público, todo mundo lê. Então, quando você coloca alguma coisa na internet, quando você fala, já era, meu filho. Você está dando autoridade para todo mundo falar também. Ah, você publicou isso? Então tá bom, então eu tenho autoridade para também dar o meu comentário. Então, cuidado com isso. Eu não gosto de indireta no Facebook. Não, é direta mesmo. Lá. Entendeu? Fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Vai postar foto de biquíni no Facebook? Sua vida é pública. Vai postar foto lá com língua de fora, mandando beicinho, mandando... Vão falar, vai ter comentários. Cuidado com o que você faz. Cuidado. Que sua vida é pública e não ache ruim não de ser chamado a atenção. Algumas vezes o aconselhamento acontece com lágrimas. Vamos lá. Atos 20, versículo 31. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Paulo aqui aconselhando, corrigindo a igreja, ele falando, olha, muitas vezes me dói, viu? Me dói ter que falar isso para vocês. É muito difícil para mim. Mas mesmo que seja com lágrimas, eu preciso falar para vocês isso. Né? Então, muitas vezes o aconselhamento vai acontecer assim também. O aconselhamento tem que acontecer também com uma preocupação fraterna. 2 Tessalonicenses 3. 2
Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15. Versículo 14, melhor. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Quando você for apontar o erro do seu irmão, muitas vezes você vai ter que ter atitudes que aparentemente vai ser muito duro para ele no início, mas lembra, você não está fazendo isso para acabar com a vida dele. Faça isso se preocupando com a restauração do teu irmão. Não olhe para ele como se ele fosse um lixo, um nada, onde que ele tem que ouvir tudo que você tem para dizer, mas com ofensa, com humilhação. Ele não é um lixo, ele não é um traste, ele é o teu irmão. Então tenta fazer isso com todo o amor que você puder, para que o seu irmão seja restaurado. Terceira atitude correta que a gente tem que ter quando vai aconselhar: humildade, gente. Atos 20, 19. Atos 20, 19. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Vai restaurar o seu irmão? O teu estado de espírito é importante. Quando você for aconselhar alguém. Você não pode querer aconselhar alguém você estando nervoso também. Já pensou? Você estando bravo com o irmão, você já chega. Não pode. Então você tem que tentar ali, Espírito Santo me ajuda, me restabelece. Às vezes você vai ter segundos para isso. Porque a sua atitude com ele, com ela, tem que ser de mansidão. Tem que ser com humildade. Não vindo de cima já arrebentando, não. Se colocando no mesmo patamar que ele ali, falando frente a frente, com calma, com tranquilidade, sem ofender, sem maltratar. Com humildade, sabendo que você também pode cair numa dessa, hein? Não acho que você é superior, não. Não trate ele como inferior e você como superior. Não. Se põe a ele alerta você. Vai com mansidão para restaurá-lo e cuidado aí para que você não caia na mesma. Então, lembra da nossa condição. Ninguém é melhor que ninguém, não. Todos nós somos suscetíveis. Quarta atitude que a gente tem que ter para aconselhar. Sem intenção de envergonhar a pessoa. 1 Coríntios 4. Tem gente que muitas vezes age muito mal. E com a veste de aconselhamento, aconselhador, está querendo, na verdade, humilhar a pessoa. Isso é muito maligno. Então, nossa atitude nunca pode ser de provocar humilhação ou vergonha na pessoa. 1 Coríntios 4, versículo 14. Lembra que essa primeira carta de Corinto, irmãos, era uma carta de aconselhamento, tá? Era uma carta de correção, onde o apóstolo estava apontando erros graves aqui, muito graves. E aí ele fala isso no versículo 14, o seguinte, ó. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Tá? Então o povo estava fazendo coisas horrorosas quanto à imoralidade sexual. Meu Deus, na hora da ceia era uma confusão, uma bagunça, estava uma vergonha. Então ele foi apontando isso, mas falando para eles: eu não quero envergonhar, não quero ficar humilhando vocês, não. Meu propósito não é esse. Meu propósito é de adverti-los, para restaurá-los como filhos amados. Porque o Senhor corrige, não é, irmãos, a quem Ele ama? Ele não corrige os seus filhinhos? Então, é com este propósito. Exercícios espirituais, irmãos. Marque aí para você fazer, para lembrar durante a semana. Entendi que precisa encorajar alguém. Quem é que você sabe que precisa encorajar? Que você está vendo que está sem ânimo.
A pessoa está sem coragem para fazer o que é correto. Não está conseguindo cumprir, terminar a missão que Deus deu. A missão não está sendo feita com zelo, com amor. Quem você está percebendo ao seu redor que está precisando ser encorajado? Quem é? Escreva aí. E você vai encorajar essa pessoa a fazer o quê? O que ele tem que fazer? O que ela tem que fazer? Resolvo fazer isto quando? Dê uma data aí. Essa semana, na segunda, na terça, dê uma data aí. Quando é que você vai fazer isso? Precisa colocar isso em prática, senão vai cair no esquecimento e você não vai fazer. Precisava fazer. Quem é essa pessoa aí que está perto de você? Irmão da igreja? Algum familiar seu? Que está precisando de encorajamento. Segundo exercício, agora quanto ao aconselhamento. Quanto ao mandamento de aconselhar, a principal lição que tirei para mim é a seguinte. Qual é a principal lição que entrou aí no seu coração? Nunca vou aconselhar nervosa alguém. Eu nunca vou só apontar o erro, eu preciso ser um instrumento de Deus para também dar orientação para essa pessoa. Para ela ser totalmente restaurada e não se sentir apenas acusada. Porque se você também não der orientação com amor, ela vai simplesmente só sentir mais uma acusação sobre ela. Porque o diabo acusa, a mente dela acusa, a consciência dela acusa. Então, qual é a principal lição que você tira para você aconselhar? Bom, eu entendo que eu nunca vou poder fugir, do aconselhamento, porque é necessário tanto eu receber quanto eu dar. A gente precisa se ajudar, se alertar quanto às coisas, evitar problemas. Eu não quero trazer para mim nenhum mal-estar com nenhum irmão. Não quero confrontar ninguém. Mas às vezes foi você que estava lá, você que viu, você é a única pessoa que pode fazer isso, não vai fazer, não vai advertir. Então você está sendo negligente. Então muitas vezes a gente tem que ser corajoso para também se deixar desgastar e fazer o que é preciso ser feito. Bom, do aconselhamento, a primeira lição que eu tiro, a mais importante no momento para a minha vida, é que eu devo aceitar ser aconselhado de bom grado. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas que a gente precisa aprender. A gente muitas vezes não gosta de ouvir a verdade. A gente gosta de ouvir a verdade para o outro, mas às vezes para nós a gente não gosta. A gente demora para digerir. Mas mesmo que você demore para digerir, que você tenha uma disposição espiritual, emocional, a humildade de querer digerir, de querer pelo menos provar. Falar, será que essa pessoa não está falando para mim? Não tem realmente razão? Será que por ela estar de fora, ela não está vendo melhor? Será que ela não está enxergando melhor do que eu? Será que eu não devo ouvir? E orar a respeito disso. E você vai ver que muitas vezes, quando a pessoa chega com humildade, com amor, ela está ali porque Deus mandou mesmo. Amém? A gente não age como burro chucro que não aceita nenhuma correção, A gente sabe que precisa. Então, isso acho que é o mais importante, a gente saber, a gente admitir que a gente precisa. Ser aconselhado, a gente precisa sim. Muitas vezes ser encorajado não é sinal de fraqueza. Ser encorajado é sinal de humanidade da nossa parte. Alguma dúvida, irmãos? Esses dois ministérios de encorajamento e de aconselhamento são ministérios de edificação para o corpo de Cristo, para a igreja. A gente, quando adverte o irmão sobre o caminho que ele deve prosseguir com firmeza, e quando a gente adverte o irmão que ele está meio equivocado e que ele deve abandonar certas coisas porque estão servindo de laço para ele, você está ajudando o seu irmão a se manter mais firme na rocha. Então, isso é extremamente poderoso e deve ser práticas na nossa vida. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, esse momento dessa aula.
Te louvamos pela Tua presença. Te louvamos, Senhor, pela Tua afluência, pelos Teus ensinamentos tão importantes para a nossa vida nessa manhã. Que o nosso coração esteja sempre disposto, Pai, a não negar a ajuda a quem precisa e não também mentir quando precisamos de ajuda. Pai, que sejamos pessoas que são corajosas e que transmitem coragem também por onde passam, Pai. Que a gente também tenha um coração disposto, Senhor, a corrigir, Deus, a apontar, a denunciar o pecado, mas sem deixar de amar o pecador, Pai. Que haja esse equilíbrio na nossa vida, no nosso coração, de exortar com amor, de corrigir, Deus, com mansidão e de encorajar, Senhor, prontamente aqueles que estão se sentindo abalados, meu Deus, diante das lutas e diante das dificuldades. Para que sejamos uma igreja poderosa, uma igreja frutífera, uma igreja saudável. Que assim seja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.